Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa e ainda sobre as lições bíblicas do segundo trimestre deste ano de 2026. O tema desta lição, O tema da lição é a lição 1 e nós vamos estar falando da leitura diária de terça-feira, tá bom? Leitura diária de terça-feira que está registrada em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O chamado de Abraão e a origem de uma nação. Ok? Enfim, o tema das lições desse trimestre de 2026, do segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Certo? Então, estaremos lendo sobre o tema da lição número 1, que vai ser no dia 5 de abril, próximo domingo agora, que é dia de domingo, domingo de Páscoa, tá bom? Abraão, seu chamado e sua jornada. A leitura diária de terça-feira está registrada em Gênesis 12, versículo 1. Repetindo, o chamado de Abraão e a origem de uma nação. Se nós lermos Gênesis 1, se nós lermos Gênesis 1, nós temos também a leitura diária de segunda-feira, que eu já gravei e está aqui no canal. Você pode estar assistindo para você acompanhar sequencialmente. A leitura diária é importante você explorar ela durante a leitura da semana, porque te dá um panorama da lição e te dá também melhor condição de compreensão do assunto que está sendo proposto. Ok? É como uma trilha, é como uma estrada clareada, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, se você explora, aproveita a leitura diária todos os dias, segunda, terça, quarta, até sábado, te dá um panorama de tranquilidade na compreensão daquilo que está sendo proposto, para a compreensão da vontade de Deus na nossa vida. Lendo aqui no Gênesis 12, o versículo 1 que está proposto na leitura de terça-feira, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O versículo 2 tem assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Não tem como rejeitar uma proposta dessa, Deus já chamou Abraão, já deu as garantias, e Abraão, você acha que Abraão rejeitou? Não, ele foi. Abraão foi. E na carta aos Hebreus, Abraão aparece, Aparece ali como, aonde é mencionado os heróis da fé. Abraão aparece ali, tá certo? Tá chegando agora no nosso vídeo? Tá chegando? Então peço a você que se inscreva em nosso canal, tá? Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe. Você que é da juventude, do grupo dos jovens, você que é obreiro, compartilhe com seu irmão. A juventude, compartilhe com outro jovem, tá certo? As irmãs do ciclo de oração, compartilha com as outras irmãs, joga no seu status do WhatsApp, do Facebook, e assim nós vamos se ajudando até Jesus voltar, tá certo? Hebreus 11, tá? Hebreus 11, tá escrito assim, que ali, o Hebreus 11, capítulo 1, tá? Ele dá um relato dos homens de fé do passado, onde fala de Noé, E chega no versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus, no versículo 8, diz assim, está escrito assim, desculpa, um cisco entrou aqui. Pela fé,
Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Pela fé esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artifício e construtor é Deus. Ó, versículo 11. Aí já fala da esposa também. Tá? Se a esposa estiver alinhada ao marido, estiver na mesma sintonia do marido, o entendimento ele se completa. Né? E quando Deus chama Abraão, automaticamente chama a esposa. Aqui no versículo 11, da mesmo jeito, ó, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. É como que Deus é tremendo. A carta aos Hebreus, ela dá um relato, né, da vida desses homens de fé, em síntese, Abraão, né, eu citei Sara, que é a esposa de Abraão, e eles erraram. Mas Deus manteve a promessa e os nomes deles aparecem aqui nos anais da história. Aparece na carta aos Hebreus, é mencionado nos estudos bíblicos, é mencionado nas universidades, nos fóruns, né? Porque se você ler sobre Abraão, é tão forte a essência em torno dele, né, que é muito difícil você não ter que mencioná-lo pelo menos uma vez na vida. Tudo bem, nós falamos de Abraão, falamos dos profetas, falamos dos outros homens que passaram. Você já compreendeu o chamado de Deus na sua vida? Assim como Deus chamou Abraão, a história dele foi uma. Deus te chamou, a história que Deus vai escrever através de você e da sua família é outra. Você compreendeu, eu ouço alguns dizer, né? Eu ouço alguns dizer, eu não quero me envolver porque para mim não pagar o preço. Você pode, tocando a sirene aqui, que já é hora de o pessoal largar o serviço a hora que eu gravo. Eu estou aproveitando o tempo para gravar. Desculpa aí. Eu esqueci do horário da sirene. Aqui o pessoal são 17 horas, né? Desculpa. Eu tenho esse intervalo para gravar. Eu estou aproveitando o tempo vago que eu tenho hoje para gravar esses vídeos. Entende? Você, assim como Deus foi na vida de Abraão, ele passou, ele peregrinou, ele foi um peregrino, mas Deus sustentou, abençoou, e hoje ele é lembrado. E várias nações saíram através de Abraão. Ele deixou um legado. Agora eu te falo, qual é a sua história? Qual é a história que você quer escrever diante de Deus? Procure entender, olha só. Se você voltar no versículo aqui, no versículo 8, você vai ver, pela fé Abraão sendo chamado, capítulo 11 de Hebreus, sendo chamado, ele obedeceu. Esse aqui é a chave para Deus nos conduzir. Pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Não tinha WhatsApp, não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha nenhum tipo de comunicação, não tinha avião, não tinha locomotiva, trens, não tinha carro, não tinha nada. A caminhada era a pé e por animais. E esse homem aceita esse chamado numa condição
diferente, muito crítica em relação a nós, o grau de dificuldade de mobilidade muito maior do que o nosso, e ele venceu. Nós temos internet, luz, TV, casa para morar, roupa arrumadinha, água potável encanada até a nossa casa, todas as coisas, todas funcionando bem. Ele não teve esse luxo e venceu. Nós, com todo esse aparato, achamos difícil a chamada, reclamamos da chamada, não obedecemos à chamada. Por isso que a nossa vida fica estagnada, ela não vai para frente, ela não anda. Abraão, se eu fizer uma síntese aqui, né, nos comentários de teólogos aqui, né, o Bacon, por exemplo, que diz: seria natural para os cristãos hebreus questionar seu caminho de obra, se o caminho de fé era necessário ou mesmo, se era necessário ou mesmo válido. Suas esperanças judaicas pelo reino messiânico não foram erradicadas pela aceitação de Jesus, mas foram transferidas para ele, visto que o conceito materialista deles não foi cumprido pela sua primeira vinda, ficou vinculado à sua segunda vinda, né? Ou seja, eles enfrentaram eles enfrentaram todas as adversidades e esperavam que isso pudesse ocorrer muito em breve, porque Deus prometeu: far-te-ei-te uma grande nação, multiplicarei a tua descendência. Não deu tempo de Abraão ver essas coisas. Quando o filho da promessa nasce, Abraão estava com 100 anos de idade. Quanta luta, quanta adversidade, quantas noites talvez mal dormidas Abraão teve esperando a promessa. Você teria a fé que Abraão teve? Então, Deus tem um chamado na sua vida. Nesse chamado está contemplando o quê? Sua esposa, seus filhos, sua família. Para você deixar uma história, para alguém se inspirar, continuar na caminhada. Deus levanta homens para inspirar outros homens. E ao inspirar outros homens, também transformamos a sociedade onde vivemos. Quando nós trabalhamos com esse pensamento, atendendo o chamado de Deus, a sociedade ela tem menos violência, menos confusão, menos pessoa perturbada, mais harmonia, mais paz, mais comunhão. Porque nós atendemos o chamado de Deus. Pense bem nisso. É uma leitura diária, mas olha o argumento, olha o quanto de riquíssimo é uma leitura diária para você refletir um pouco de como Deus trabalha na vida. Quando Ele chama, Ele garante, Ele protege, Ele guarda, Ele dá vida e mantém a promessa. Que Deus abençoe a sua vida. Nos falamos na próxima leitura diária. Então se inscreva, curta, comente e compartilhe.